dizer: eis-me Jesus aqui. Amém. Vamos ouvir coral, adoração e louvor, louvando o nome do Senhor, porque nós estamos aqui para louvá-lo também. Estamos aqui para servi-lo em espírito e em verdade. Enquanto as nossas irmãs adoram ao Senhor, nós também louvamos ao Senhor e preparamos os nossos corações para ouvirmos a palavra de Deus. Glória a Deus. Saudade.
Vai parar aqui. Olha Deus. Mas o anjo lhes disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus.
vitória pelo sangue de Jesus. Graças a Deus. Queira abrir sua Bíblia, por favor, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Que bom é poder estar na casa do Senhor, porque Ele olha com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor, aqueles que vêm à casa dEle para cultuar o seu santo nome. Fim de ano. Hoje, a rigor, seria o dia 351. Hoje é dia 351. E fim de ano é tempo apropriado, propício para renovação de propósitos. E nós estamos, como se costumava dizer, quase que no apagar das luzes de 2013. Ano novo traz novos desafios, novos horizontes, novos relacionamentos, novos compromissos, novas vitórias, mas também novas dificuldades, novos conflitos, novas responsabilidades. Tudo depende de como nós vamos acolher, receber esse novo tempo que daqui 14 dias, meia-noite, começa um novo ciclo na nossa vida. E o Senhor tem falado ao meu coração para que, faltando essas 2 semanas, a gente já comece, ou aqueles que já fizeram isso, que continuem se preocupar com o que nós precisamos fazer no próximo ano. Primeira coisa que me veio à mente é que as pesquisas mostram que o maior problema dos seres humanos, o nosso maior problema, é a preocupação com o amanhã.
essas pesquisas são científicas e elas têm uma razão de ser. Então, a maioria esmagadora das pessoas, crentes ou não, se preocupam com o dia de amanhã. É bem provável que até essa altura do culto, algumas pessoas passaram parte do tempo do culto pensando como vão enfrentar os desafios e os compromissos que lhes aguardam amanhã, quarta-feira. E as pessoas ficam preocupadas nesse período do ano, final de ano, com algumas perguntas que eu relacionei aqui. Os estudantes, por exemplo, ficam pensando: será que eu vou ser aprovado no vestibular? Será que eu vou conseguir passar naquele concurso que eu me inscrevi? Será que, principalmente aqueles solteiros, que eu vou encontrar alguém que vai preencher o meu coração? Aqueles que ainda não têm a casa própria talvez perguntem assim: será que nesse novo ano eu vou conseguir sair do aluguel? E disso eu entendo muito. Eu já fiz, não sei, umas 40 mudanças, mais ou menos. Cada ano tinha que já procurar uma meia água de madeira de fundos, porque o contrato de um ano vencia e tinha que pagar bem mais pelo próximo ano de contrato. E eu fiz essa pergunta há muito tempo, até que um dia Deus teve misericórdia de mim e me deu a tão sonhada casa própria, não é? Outra pergunta é assim: será que eu vou me livrar das dívidas em 2014? Será que eu vou ser bem sucedido no meu tratamento de saúde? Será que meus filhos vão se dar bem na vida? Será que eu vou conseguir pagar um plano de saúde no próximo ano? Será que eu vou ter dinheiro suficiente para suprir as necessidades da minha família no próximo ano? Será que eu vou conseguir estar no culto de passagem de ano no dia 31 para o dia 1º de janeiro de 2014? E por aí vai. Mas é interessante quando nós fizermos esses questionamentos, estarmos sempre em sintonia com o Salmo 23, lembrando sempre que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A propósito, este Salmo 23 é o texto mais lido no mundo inteiro. É o salmo mais amado pelas pessoas. E, regra geral, é o primeiro que as crianças conseguem decorar. O Salmo 23 é o texto mais lido quando você se depara com uma pessoa no leito da enfermidade, e também tem sido mais predileto nos cultos fúnebres. Alguém disse de forma poética o seguinte: que neste Salmo 23, os marinheiros têm achado um porto. Não é o pastor Porto. Os errantes têm encontrado o caminho, os tristes têm encontrado consolo, e os doentes têm alcançado a cura para suas enfermidades.
O mesmo Deus que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, é o mesmo Deus a quem nós servimos e que cuida de nós, e que no próximo ano, se Ele nos der vida, vai continuar cuidando de cada um de nós. Ele continua sendo o meu provedor, o teu provedor, o nosso provedor, porque Ele é o nosso pastor. Aleluia, glória a Deus. Estava lendo algumas curiosidades após a Segunda Guerra Mundial. E os exércitos aliados, tão logo cessou aquela guerra, eles conseguiram recolher milhares de crianças abandonadas, desabrigadas, e algumas famílias, e as levaram para alojamentos especiais com o fim de cuidar delas, principalmente naquele período do cessar-guerra. E lá, nesses alojamentos, as crianças foram alimentadas e bem tratadas pelos militares dos exércitos aliados. Mas eles constataram que aquelas crianças à noite não conseguiam dormir bem, porque elas pareciam estar inquietas e temerosas. E ninguém sabia a razão, o motivo pelo qual essas crianças não conseguiam dormir à noite. E um psicólogo, ele descobriu a razão do problema e a forma de solucionar esse problema. Ele constatou que aquilo era insegurança que as crianças sentiam à noite. Então eles decidiram que quando as crianças fossem dormir, cada uma delas receberia uma fatia de pão para segurar na sua mão. E a ordem era o seguinte: aquele pedaço de pão não era para ser comido durante a noite. Eles deviam apenas ficar segurando a fatia de pão. Olha o resultado. A certeza de que eles teriam pão para o dia seguinte fez um efeito milagroso e as crianças passaram a dormir tranquilamente. Queria te dizer nesta noite, meu amado irmão, que o teu amanhã não depende de você. O teu amanhã não depende do governo brasileiro, não depende do governo do estado, nem do prefeito da cidade. O teu amanhã depende do teu Deus. E é por essa razão que eu convido a todos para recitarmos bem alto o Salmo 23 e o verso 1. Vamos dizer: o Senhor, bem alto, e nada me faltará. Se você acredita nisso, agora você vai dizer bem mais forte: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou pedindo a Deus que você, nesse período que antecede a passagem de ano, não precise segurar uma fatia de pão na mão, não, mas que você deite e durma sabendo que o teu Deus é o teu provedor. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! No informativo de dezembro da nossa igreja,
nós colocamos ali uma mensagem intitulada Fechado para Balanço. Se você ainda não teve a oportunidade de ler, procure um exemplar para que você possa ter um ponto de partida para que você termine esse ano mais tranquilo. Mas nós sabemos que os estabelecimentos comerciais, industriais, as lojas, supermercados, bancos, empresas, nessa época do ano, elas estão em tempo de balanço. E esse procedimento é necessário, ele é indispensável, porque o balanço nos dá condições para avaliarmos o nosso desempenho ao longo do ano e corrigir, acertar aquilo que não deu certo e aprimorar aquilo que deu certo. Porém, chega a hora, chega o tempo de nós fazermos também um balanço nas nossas vidas, principalmente na nossa vida espiritual. E o apóstolo São Paulo nos dá uma oportuna recomendação na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, quando ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Não precisa esperar os outros fazerem essa avaliação e emitir um juízo, mas nós somos convidados, com a ajuda do Espírito Santo, a vermos como nos comportamos ao longo deste ano que está para se findar. Isso nos faz entender que precisamos então fazer alguns questionamentos sobre aquilo que nós fizemos ao longo deste ano. E algumas sugestões de perguntas aqui. Por exemplo, o que eu fiz com o tempo que Deus me deu de 24 horas por dia ao longo desses 351 dias que já está para se findar? Como eu, como você, como nós usamos o tempo que Deus nos deu? O que eu e você fizemos com a nossa saúde? Será que não fomos descuidados com a nossa saúde física pessoal? O que é que nós fizemos com os nossos bens? Será que usamos esses bens com sabedoria? O que é que nós fizemos com relação à igreja, da qual nós fazemos parte integrante, uma vez que ela é o corpo espiritual e que tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo? Será que os irmãos foram dedicados à igreja, que tem lhe acolhido, que tem lhe dado assistência espiritual de diversas maneiras, diversas áreas? Será que os irmãos se dedicaram mesmo? Será que nós obedecemos de boa vontade a doutrina bíblica e a doutrina ensinada pela igreja da qual nós somos membros? O que é que nós fizemos com relação ao dinheiro que passou pela nossa mão ao longo deste ano? Será que nós fomos
fiéis dizimistas à casa de Deus? Será que nós fomos ofertantes assíduos, não só nas ofertas normais de cultos, mas em todas as áreas, principalmente assistencial, evangelística, missionária e quem sabe, no nosso caso específico, desta reforma que não custou tão pouco como alguém possa imaginar? O que é que nós fizemos em relação à nossa família durante este ano? Será que nós investimos na nossa família ou deixamos as coisas andar de qualquer maneira? O que é que os irmãos fizeram de sua vida profissional durante este ano? O que é que cada um de nós fez em relação à nossa vida espiritual individual? Ou seja, o relacionamento nosso com Deus. Foi igual ao que vinha sendo feito lá no início do ano? Foi menos do que nós já fazíamos? Ou será que nós tivemos algum progresso, algum avanço, alguma melhora? Resumindo, eu sou mais crente hoje do que no dia 1º de janeiro deste ano ou não? Fim de ano é uma oportunidade para nós tomarmos algumas importantes atitudes para o próximo ano que está para chegar. E nessa mensagem eu fiz questão, à luz da palavra de Deus e da orientação do Espírito Santo, de trazer algumas sugestões práticas para que cada irmão, se ainda não fez isso, possa fazê-lo, para que termine o ano tranquilo e comece um novo ano motivado a ser mais crente na casa do Senhor. Então, algumas sugestões. Fale somente aquilo que Jesus possa ouvir. Não fale nada que Jesus não vá aceitar. Se você for abrir a sua boca para falar qualquer coisa, pense antes de falar e fale somente o que Jesus possa ouvir. Escreva somente aquilo que o Senhor Jesus tenha prazer em ler. Outra sugestão: faça só o que Jesus possa ver. Claro, os olhos do Senhor são como chamas de fogo, estão em todo lugar. Mas que eu digo aqui, que Ele possa ver com prazer, com alegria, com satisfação. Leia somente aquilo que Jesus possa aprovar. Eu não preciso dizer mais nada sobre isso. Que tipo de leitura e literatura nós temos na nossa casa? Que tipo de literatura estamos disponibilizando aos nossos filhos através da internet? Cante somente o que Jesus possa apreciar. Infelizmente, há crentes que já estão há um bom tempo na igreja e não são capazes de cantar de cor o hino 15, mas sabe cantar as músicas mundanas
das paradas de sucesso. Então, quando nós abrimos a nossa boca para cantar, irmãos, vamos ter a certeza de que o Senhor Jesus Cristo deixou de fazer alguma coisa e parou para ouvir aquilo que eu e você estamos cantando. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor, aleluia. Veja somente aquilo que Jesus possa contemplar. Quando você estiver lendo alguma coisa, imagine que Jesus veio ali perto e está lendo com você. Você não precisa ler às escondidas. Vá somente onde Jesus possa te acompanhar. Se você notar que o ambiente para onde você está indo, Jesus não iria, não vá. Tenha certeza absoluta que em todo lugar para onde você for, você tem a garantia da presença e companhia do Senhor Jesus. Aleluia. Ande somente com quem Jesus possa se associar. Se você notar que as pessoas que andam com você, ou você anda com elas, e Jesus não aprova, não valida, não ande. Mas escolha pessoas. Eu me lembro quando era adolescente, o meu irmão do meio, ele dizia para mim na incredulidade, também não era crente, mas ele dizia assim: Wagner, nunca ande com pessoas piores do que você. Ande sempre com pessoas muito melhores do que você. E para quebrar um galho, ele dizia assim: na pior das hipóteses, ande com pessoas iguais a você. Então vamos dar uma selecionada nas nossas companhias a partir do próximo ano, e assim nós teremos a garantia de que entre essas pessoas estará ali o Senhor Jesus Cristo. Quando eu e você estivermos sozinhos, pense só o que Jesus possa concordar. Aleluia. Amados, nós lemos um texto aqui no início, e seria muito importante que, se nós resolvêssemos nesta noite de bom grado acatar essas 4 condições que Deus estabeleceu ao povo de Israel para que pudesse receber as bênçãos da renovação. E essas condições foram propostas quando Deus apareceu a Salomão pela segunda vez, conforme nós já lemos no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, mais especificamente no versículo 12 e no versículo 14. E a primeira condição estabelecida por Deus foi essa: humilhar-se. Diga comigo, humilhar-se. Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 4. Eu gostaria que a diaconia me ajudasse aqui, passando um microfone para alguém que vai fazer essa leitura bem compassada, para que os ouvintes
da web rádio e também nos programas que serão veiculados pela Rádio Marumbi, no programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus, possam ouvir claramente a leitura de Tiago capítulo 4, versículos 7 a 10. Quem vai ler? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Glória a Deus. Deus exalta aqueles que se humilham e abate aos soberbos e orgulhosos. Amados, vamos pedir a misericórdia do Senhor nesta noite e reconhecer que nós precisamos melhorar mais nessa condição da humildade, porque quando nós nos humilhamos, Deus olha para a nossa vida e exerce misericórdia sobre cada um de nós. Se você precisa de algum tipo de cura nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos, comece a se humilhar. Aleluia. Naamã, aquele grande general sírio, teve que se humilhar para receber o milagre da cura. Sabe o que o Espírito de Deus me fez lembrar agora? Que quando nós estamos num culto e o nível espiritual está sugerindo para que haja uma ministração de cura divina, de vez em quando aparece alguém que volta para casa com dor, gemendo, porque não quer se humilhar e vir à frente receber a oração da fé. Nesta noite, lembre-se, você que está enfermo, quem sabe se você nesta noite ouvir a voz do Espírito Santo, se humilhar, você vai sair por uma das portas deste templo curado para a glória de Jesus Cristo. Aleluia. Mas a segunda proposta de Deus para a renovação de uma vida mais abençoada era a oração. E em 1 Tessalonicenses 5,17 nós encontramos o texto áureo da oração na Bíblia Sagrada. Texto áureo da oração na Bíblia Sagrada. Vamos recitar juntos? 1 Tessalonicenses 5,17, vamos lá? Orai sem cessar. Mais forte. Orai sem cessar. Irmãos, a oração muda tudo. A partir dela, Deus começa a agir na vida de quem ora. Mas o que está acontecendo? As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem orar, não querem buscar ao Senhor, não querem mudar de vida, não querem se arrepender. Aí Deus não faz nada a não ser em resposta às orações. Amados, quando Deus quer realizar grandes coisas em favor do seu povo, Ele começa a impelir um grande movimento de oração
começando pela pessoa que está necessitando da bênção de Deus. Nós estávamos e estamos ainda finalmente aguardando a reforma completa aqui da nave principal e do auditório, que será um outro templo, e com o isolamento acústico exigido pelo Ministério Público do Meio Ambiente da Prefeitura. Assim que nós tivermos esse isolamento total, nós vamos voltar às vigílias, às orações pela manhã, às orações durante a semana da ceia. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai se agradar de nós, e nós vamos ver com os nossos olhos, vamos experimentar uma coisa nova que Deus está mandando para a sua igreja em Curitiba. Mas a terceira proposta que Deus fez à nação de Israel, ao seu povo, além de se humilhar, além de orar, é que eles buscassem a Deus mais intensamente. Vamos ver o que diz Isaías capítulo 55 e o versículo 6. Quem for ler, dê um sinal para o diácono levar aí o microfone. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém. Haverá um tempo, nós sabemos, que as pessoas vão se lembrar de buscar a Deus, mas não vão encontrá-lo, porque a igreja já foi retirada da face da terra. Nós temos que invocar ao Senhor enquanto Ele está perto, ou seja, quando eu e você estamos em íntima comunhão com Deus, nós estamos juntinho dEle. Ele está pronto 24 horas para vir ao nosso encontro, ou melhor dizendo, Ele já está no nosso coração. Nós não podemos esperar um dia que ocorra um acidente ou um incidente espiritual e a pessoa se desvie dos caminhos do Senhor e vai se afastando de Deus. Então vamos aproveitar, enquanto estivermos mais perto de Deus, vamos buscá-lo, vamos invocá-lo, porque buscar a Deus vai muito mais além do que o simplesmente orar. Buscar a Deus trata-se de um desejo de querer tanto a Deus, que você vai querer acordar de madrugada, vai querer jejuar, vai querer se consagrar mais para ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Aleluia! E é bem provável que você tenha buscado nesse ano de 2013 muitas coisas: grandeza, poder, fama, riqueza, conforto, buscou alegria, prazer, segurança, paz, tantas coisas, e por não ter encontrado aquilo que tanto buscaram, há muitas pessoas que têm a sensação de derrota, ficam revoltadas, se sentem frustradas, mas nesta noite o Senhor está te desafiando a buscá-lo de todo o coração e ansiar pela sua presença. Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13, está escrito o seguinte: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha o
que está escrito em Provérbios, capítulo 8. Provérbios capítulo 8 e o versículo 17. Eu, diz o Senhor, amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Agora, não vá na onda desses pregadores que vêm com conversa que não tem nada a ver. Ah, não, tem que levantar de madrugada porque a fila é mais curta. Isso é heresia, isso não existe. Agora, esse buscar ao Senhor de madrugada, ele envolve uma série de questões. Primeiro, que você interrompe o teu sono, o seu descanso, e vai oferecer esse momento em comunhão com o Senhor, e Ele vai honrá-lo, porque Ele diz que aqueles que de madrugada o buscam têm a certeza plena de que vão encontrar o Senhor disposto a abençoá-los. Mateus 6,33, Jesus priorizou essa questão de buscar ao Senhor. Lembram-se que está escrito em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você não vai ficar dormindo com ansiedade, perder o sono pelas provisões, por aquilo que você precisa e deseja em 2014, porque você já fez o correto, você priorizou a busca do teu Deus, e o restante fica a seu critério. E a quarta e última condição que ele estabeleceu para cumprir a bênção de uma renovação é converter-se dos maus caminhos. Irmãos, esta condição não foi imposta para os incrédulos, e sim para os crentes, para o povo de Deus. Ele disse que os seus servos devem se converter dos seus maus caminhos. Ainda em Provérbios capítulo 14, versículo 12, está escrito o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. E no capítulo 16, versículo 25, nós encontramos uma repetição dessa palavra, dizendo: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Quem deseja entrar em 2014 numa nova dimensão de vida, levante uma de suas mãos, por favor. Sabe o que nós precisamos fazer, irmãos? Mudar de direção. Você quer ser abençoado mais do que foi até hoje? Mude de direção. Abandone a vida errada, abandone o pecado, abandone o caminho da desobediência a Deus, o caminho da mentira, da inveja, do orgulho, do ódio, da falta de perdão, da falta de amor, da desunião, da discórdia, da irreverência na casa de Deus na hora do culto, da prostituição, da fornicação, do adultério, do roubo, da falsidade, do vício, das drogas, da desobediência, do mundanismo. Porque algumas vezes nós queremos as duas coisas: ir para Deus e para a igreja, mas continuar fazendo as coisas erradas. Mas lembre-se de uma coisa:
aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E algumas pessoas, mesmo na igreja, não foram bem-sucedidas neste ano, porque trocaram o caminho do Senhor por outro caminho. E olha o que diz a palavra de Deus no profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Amados, quantos têm trocado esta fonte de água viva que o Senhor tem disponibilizado a cada um de nós por águas de cisternas rotas? Vamos exemplificar aqui. Deixa a água potável, cristalina, para se deleitar na água salopa, isso? Águas amargas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está querendo te dizer. E nós encerramos dizendo que se nós formos sinceros diante do Senhor, na renovação dos nossos propósitos para o ano novo, e estivermos dispostos em fazer a nossa parte, ou seja, cumprir aquilo que vamos prometer na vigília do dia 31, Deus vai cumprir com a sua parte, com aquilo que Ele prometeu, ou seja, Ele vai ouvir dos céus. Não se engane, não é toda oração que Deus ouve. Antes é preciso se arrepender, se humilhar, colocar a vida em ordem diante de Deus. Porque, regra geral, a oração dos crentes tem sido como uma lista de pedido de bênçãos, uma lista de supermercado, mas nós não estamos muito preocupados em abandonar a prática pecaminosa, desviar-se dos maus caminhos. Então Deus diz: eu vou ouvir as tuas orações do céu, vou perdoar os teus pecados, vou sarar a tua terra. Irmãos, nós temos sido atacados, bombardeados no Brasil por uma série de leis que estão aviltando os padrões morais que a nossa nação sempre guardou, mesmo aqueles que não são crentes. Está cheirando mal essa podridão diante das narinas de Deus. E nós parece, e aí Daniel pediu perdão porque disse: nós pecamos. Nós temos que admitir isso. A gente assiste no noticiário, lê nos jornais, nas revistas, e para nós que fica esperando assim, bom, vamos ver qual a péssima notícia da semana que vem. Eu creio que a igreja está precisando levantar um clamor diante do Senhor. Essa conversa fiada que diz que Deus é brasileiro é um engodo. Isso é uma figura de linguagem abominável até. E se a gente for aprofundar teologicamente, a Bíblia diz que nós não devemos tomar o nome do Senhor em vão. O que a Assembleia de Deus nessa nação precisa é levantar um clamor diante de Deus, reconhecer as nossas misérias, o nosso pecado, reconhecer a nossa omissão como crentes, de não termos intercedido como deveríamos ter feito em favor da nação brasileira.
e pedir misericórdia e erguer a nossa voz para fazermos alguma coisa, porque vem dias piores ainda e parece que a gente está muito acomodado. Se Deus permitiu, louvado seja o nome do Senhor. Não, a igreja tem que tomar uma posição, o crente tem que tomar uma posição para dar um basta nesta situação, para que o Brasil não sofra a maldição de Deus sobre a nossa nação. Mas vamos clamar a Deus para que estejamos inseridos na palavra de Deus que diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus nos abençoe e se digne em nos ajudar a sairmos deste culto com o propósito, com a determinação de fazermos esse balanço espiritual o mais transparente possível. Pedir a ajuda de Deus para que Ele faça uma radiografia, sonde o nosso coração para ver se a gente esqueceu alguma coisa e se proponha a mudar de vida, a sermos crentes amados por Deus, e que nesse novo ano Deus sinta prazer de me chamar e de te chamar de filho e filha querida. Vamos estar em pé nesse momento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, as palavras um minutinho, porque o programa hoje foi muito extenso, mas eu acho que uns minutinhos a mais não vai fazer mal para nenhum de nós. Se você sentiu em teu coração o desejo de começar a partir de agora um novo tempo na sua vida espiritual, você vai se surpreender do que Deus vai fazer na sequência, porque Ele sabe e conhece o desejo do nosso coração. Tem um pedido de oração. Se você deseja, você vem aqui à frente. Irmão Vladimir Santos pede oração pela sua saúde, pois está hospitalizado. Irmão Maicon Paulo Galdino, pela família Galdino e pela família Nayara e Sueli. Marco e Bianca viajarão na próxima quinta-feira, estão pedindo as orações. Pastor Beniel de Oliveira está de aniversário hoje, eu não sei se ele precisou sair ou está aqui. Vamos orar por ele. Está aqui? Vem até aqui à frente, irmão. Ney e Rita Lobo, 18 anos, não diz o que, mas daqui, aniversário de casamento no dia 16. Por favor, os noivos se aproximem do altar aqui. E esse outro, irmão Noemir Matos, 30 anos de casamento. Mancionete, por favor, os noivos também queiram se aproximar aqui, com direito à marcha nupcial e tudo. Aleluia. Se houver alguém aqui que precisou ouvir essa palavra da parte do Senhor, vem aqui, Ele vai te ajudar a você fazer um balanço profundo, completo. E o ano novo, se Deus quiser, não vai ser como esse. Não, pastor, mas esse foi uma bênção. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor vai fazer uma coisa nova. Aleluia. Glórias a Deus. Aniversário do Luciano Severino, dia 13. Onde está o irmão Luciano Severino? Chega aqui. Quero convidar aqui o irmão Luiz Carlos Rodrigues. Esteve ausente nos cultos da ceia por 9 meses.
e já foi ouvido pela nossa comissão, e ele está desejoso de pedir perdão à igreja e poder participar da ceia como fazia normalmente. Onde está um diácono aqui com o microfone? Pode ficar de frente para a igreja, meu irmão. Aqui. Glória a Deus. Quero fidelmente participar da ceia. Foi por um motivo, sim. É que O irmão está pedindo perdão à igreja? está pedindo perdão. Amém. Os irmãos querem perdoá-lo e orar por ele? Amém. Então vamos orar agradecendo ao Senhor, que Deus abençoe os companheiros, dirigentes de congregações, os irmãos que estiveram aqui. Saibam que a palavra de Deus não volta vazia. Amém. Miguel Salvador, os pais Sidney e Adriana e o irmão Gabriel agradece a Deus por mais um ano de vida concedido ao Miguel. Hoje completa 6 anos. Louvado seja Deus. Onde é que está o Miguel? Ah, já está ali o Miguel. Ah, tá bom. Ótimo. Vamos. Esse menino é meu amigo, viu? Vem aqui em cima. Miguel. Onde eu estou, ele fura a fila, passa por baixo da perna da gente, diz: Pastor Wagner, Pai e Senhora, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Vamos parabenizar os nossos aniversariantes, digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos pedir ao irmão César para fazer essa oração pelos irmãos, agradecendo a Deus por isso. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos em Tua presença, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um culto de louvor, adoração ao Teu nome, aonde ouvimos a Tua palavra, aprendemos mais uma parte de Tua palavra aqui nesta noite. Nós oramos por esses irmãos que estão aqui à frente do púlpito. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos Teus servos. Aquele que está enfermo, o Senhor venha dar saúde, venha curar os Teus filhos. Os que estão de aniversário de casamento, estão completando mais um ano de vida, o Senhor o venha coroar de bênçãos, de êxito, com vitória. Querido Deus, nesta noite nós Te louvamos pela vida dos Teus servos aqui presentes. Continua, Senhor, conosco, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dando uma boa noite de descanso. Se o Senhor não vier buscar a sua igreja, fica conosco, ó Deus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Com alegria dizemos amém. Quem disse amém, aperte a mão de alguém e diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Escala mesmo lá, né? Mas é ela. Às vezes acontece isso, né?